Olá, meu nome é Marcelo Manzano, sou System Engineer da Salesforce Tableau e eu vou passar uns minutinhos com vocês para mostrar o que a Tableau pode fazer para a gente em termos de visualização e análise de dados. Como vocês sabem, a Tableau ela oferece produtos que permitem o Self-Service BI end-to-end, ou seja, a gente consegue fazer desde a preparação dos dados, a criação de insights e visualizações e a publicação para o usuário externo. Vamos lá, então? O pessoal me pediu para fazer um PPT para vocês terem uma ideia e eu pensei, não, PPT não. Vamos direto no produto? Então vamos lá. Um dos produtos que a gente vai utilizar aqui é o Tableau Desktop. O Tableau Desktop é a ferramenta que a gente disponibiliza para os usuários analistas, os usuários de negócio, para que eles gerem insights. E a grande proposta, só arrumando aqui as minhas visualizações, a grande proposta é o seguinte: imagina que a gente precisa fazer uma análise de fraude, e eu tenho aqui alguns dados do Bank of America, e em cima, obviamente, que são fake, em cima desses dados eu quero entender quais são os países que oferecem maior ou menor risco, prospects. Então vamos lá. Quando a gente fala de Tableau, a gente diz que o usuário só precisa basicamente de fazer ou a saber fazer double clique, clique direito e arrastar e soltar. Vamos ver se é verdade? Então vamos lá. Eu quero criar então uma visão de prospects, Então tenho aqui a quantidade transacionada, double clique em quantidade transacionada, ele vai gerar um gráfico de barra. O Tableau ele traz as melhores práticas de visualização, então ele já oferece sugestões de gráficos para a gente, tá? Não que eu não possa usar essas sugestões que eu tenho aqui, obviamente, mas ele já vai fazendo isso para mim. Aí eu vou pegar, então, quero fazer uma análise por prospect, vou dar double clique aqui em prospect. Então tá aqui meu double clique em prospect. Posso ordenar isso ascendentemente, posso inverter os eixos, e aí eu tenho, digamos assim, uma análise de quais são os meus maiores ou menores prospects. Uma coisa interessante é que eu tenho aqui um dado que me diz se esse prospect ele vem de um país de risco. O Tableau ele trabalha muito com questões cognitivas, então eu poderia trazer aqui o risco, se é um prospect que está num país de risco, para cores. E aí ele vai criar duas cores aí para mim. O que a gente está chamando de, bom, não está dentro do grupo de risco e que tem um alto risco aqui, tá vendo? E a quantidade ele já traz no tooltip. Super bonitinho. Se eu quisesse mudar a cor, simples, double clique aqui, ele vai abrir a paleta de cores e eu posso alterar a cor a partir de uma grande variedade de cores que a gente tem, tá? Mas beleza, já tenho uma ideia de quais são os meus prospects, o quanto de cada um, apresenta risco para minha instituição ou não, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte: eu quero fazer um outro tipo de, digamos assim, análise para fazer uma ordenação por país de risco. Então, o que a gente pode fazer é criar um campo calculado. Aqui eu já estou extrapolando um pouquinho, Eu vou chamar esse campo calculado aqui de ordenação de risco, Vamos só colocar o nome aqui. E eu vou colocar a seguinte lógica, olha só vou copiar aqui para a gente não gastar tempo aqui na digitação. Se aquele campo de país com alto risco for igual a alto risco, então retorne a quantidade, o valor mesmo. Caso contrário, não retorne nada. Tá? Então, vou criar esse campo calculado aqui e vou arrastar esse campo calculado aqui para detalhes, para que ele tenha essas informações de detalhes. Uma vez que eu trago ele aqui para detalhes, eu posso selecionar essa pílula, a gente chama esses objetos de pílula, então eu seleciono essa pílula e mando ele ordenar por maiores países, onde eu tenho um maior número de risco. Tá vendo? A ordenação ela mudou, Isso é interessante. Então eu posso ordenar por os maiores países em termos de risco ou clico aqui em quantidade de forma geral e ordeno por aqui, tá? Bacana, né? Na segunda análise, então, beleza, já sei dos meus prospects, vamos agora para a análise de cartões. Então vamos lá. Vou dar aqui um double clique em amounts, ou a minha quantidade transacionada. Vou colocar o tipo de cartão aqui em cor, então ele vai criar um gráfico empilhado, de barras empilhadas. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse card type também e vou jogar em label. Então ele me mostra aqui o que é crédito, o que é débito e assim por diante. Seria interessante a gente ter essa quantidade, pessoal? Então vamos jogar amount em label também. Então tá aqui o amount. Vamos só expandir um pouquinho isso aqui, porque daí fica mais interessante.
Tá? Aí olha o que a gente pode fazer aqui. Eu poderia pegar esse amount e aplicar um cálculo de tabela rápido, ou seja, eu quero o percentual do total. Tá vendo? Então tá aqui o percentual. Eu poderia pegar esse percentual e materializar. Se eu arrastar ele aqui para a área de measures, ele joga esse cara aqui e eu posso chamar esse novo cálculo de total QTC. É o nome que eu estou dando qualquer. Repara que ele já altera aqui e já fica tudo bonitinho. Então eu tenho qual que é, né, o meu percentual por tipo de cartão, né, nas operações que a gente atua. Né? Então vamos lá, brincando um pouquinho, a gente poderia então pegar, né, esta visualização e duplicar. Então eu vou dar um clique direito aqui, vou duplicar essa visualização, só que agora eu quero chamar, vamos dar um double clique aqui e já mudar, ó, transaction, né? Transaction. Eu quero, ao invés do tipo de cartão, que é o que eu tenho aqui, ó, o tipo de transação. Então é só substituir, ó. Eu arrasto aqui para cima, tá vendo, ó? Para cá e para cá. E tá aqui os meus tipos de transações. Olha que rápido. Então aqui eu já tenho transações por tipo de cartão e transações por tipo de transação efetivamente. Legal, né? Bora lá. Vamos falar agora sobre locação, né? Então, eu poderia aqui em locação utilizar o Show Me para ver os vários tipos de gráficos que a gente tem aqui como padrão, tá? Então, reparem que quando eu passo o mouse em cima do gráfico, essa área aqui ela muda, porque ela me fala exatamente o que eu preciso para criar cada um desses gráficos, né? Nesse caso aqui eu preciso de uma ou mais dimensões, uma ou mais medidas, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui, ó, Location Type. Vamos selecionar Ctrl Click Amount e vamos selecionar o número de transações. Repara que com esses 3 itens selecionados, eu posso criar um gráfico de pizza, tá vendo? Olha que bonitinho. Posso mudar e criar um gráfico de barras empilhadas, posso criar um bubble chart, né? Posso criar um tree map, né? Olha que legal. Poderia trazer a mount aqui para o label, para ele mostrar a quantidade. Aqui, clicando em label, eu poderia aumentar esse label para que fique mais bonitinho, né? E aí vai. Então, dessa forma, eu consigo verificar o quanto eu transaciono por tipo de locação, né? Ou por tipo, né, de dispenser ou processo transacional. Mas aí todo bom gráfico tem um mapa, né? E é legal a gente saber. Então, eu quero entender, já que eu estou analisando fraude, né, no mundo inteiro, quais são os países que oferecem maior ou menor risco à fraude. Então, todo o campo que o Tableau identifica que é georreferenciado, que pode ser nome de cidade, nome de estado, de país, né, coordenadas geográficas, ele vai colocar esse símbolo de mundinho aqui, ó. Isso significa que se eu der um double clique nesse campo, ele vai plotar os dados como se fosse um mapa. Bom, está aqui o mapa onde, né, a gente tem Bank of America atuando aí no mundo inteiro. Tá? Eu poderia, então, pegar o valor de quantidade e jogar em tamanho. Então, dependendo da quantidade transacionada, vai ser o tamanho do meu círculo. Aqui em size eu posso aumentar esse círculo, né, para deixá-la mais significativa. E posso, por exemplo, né, editar aqui em cores, falando que eu quero uma cor um pouquinho mais transparente e uma bordinha, sei lá, mais escura aqui, ó, para ficar bonitinho assim. Então aqui eu tenho exatamente o quanto se transaciona em cada uma dessas cidades ou países. Né? Até aí a gente ainda não fez a nossa análise de risco, a gente vai chegar lá. Eu só estou preparando, entendendo aqui o meu terreno. Tá? Vamos fazer agora um outro gráfico, que é um gráfico de dispersão, aonde a gente vai comparar a quantidade transacionada e a gente vai pegar esse country, ou seja, a quantidade de países, e eu vou jogar ele aqui em colunas. Ó, arrastei para cá, só que eu não quero que ele mostre os países, eu quero que ele faça a quantidade. Então eu peço para ele gerar o quê? Um count. Quando eu tenho duas medidas num gráfico, automaticamente o Tableau vai disponibilizar uma visualização via scatterplot, né? E aí eu vou poder fazer o seguinte, eu posso adicionar o location type em cor, então ele vai criar 3 tipos, ó, né, de possibilidades, eu posso ter locações remotas, banco, ATM, e eu quero entender o prospect, ou seja, eu quero que ele faça, digamos assim, essa dispersão por prospect. Então eu jogo aqui em detail.
Olha que interessante, tá? Eu posso mudar, então, ao invés de deixar automático para círculo, posso pegar esse círculo e deixar ele um pouquinho transparente para ficar legal, porque daí eu consigo ver um em cima do outro. E eu posso colocar esse car type no filtro, ó, Show Filter. Então, ó, aqui eu consigo ver só crédito, crédito e débito, né, todos eles juntos. Né? O legal seria se esse filtro fosse um único valor. Ou eu vejo um, ou eu vejo o outro. Olha lá. Mas também tendo a opção de ver todos. Tá? Uma coisa bacana é que, assim, quando a gente está vendo os filtros, eu consigo ver alguns outliers, por exemplo, esses clientes aqui, esses prospects. Esses prospects são bem interessantes em termos transacionais, né? Eles transacionam a quantidade muito grande. Então, eu poderia selecionar esses três aqui, ó. Quando eu posiciono o mouse em cima de um deles e deixo o mouse aqui repousar, ele me habilita esse menu. E eu poderia criar um set, né? Ou um conjunto. Né? E esse conjunto, sei lá, como é que eu vou chamar esse conjunto aqui? Vamos colocar persons of interest. Olha que interessante. Aí ele cria esse objeto que é um conjunto. Esse objeto que é um conjunto, eu poderia usar, por exemplo, aqui no mapa. Ó, jogo ele em filtro, ele só vai mostrar onde essas pessoas de interesse estão no mapa. Né? Então eu consigo ser bem assertivo se eu precisar. Né? Eu consigo criar aqui os meus outliers e, em cima desses outliers, criar agrupamentos e poder usar esses agrupamentos para uma análise, digamos assim, mais global. Ótimo. Agora vamos ali para os nossos países que têm um alto risco. Né? Então, vamos começar jogando esse país de alto risco aqui para a cor. Né? Então, ele vai gerar os que têm risco e os que não têm. Vamos jogar a quantidade, né, em linhas. Então, ele vai criar esse gráfico. Deixa eu só expandir aqui essa visualização. Aí eu posso colocar, por exemplo, essa quantidade aqui também no label, para ele me mostrar, né, especificamente como é que vai ficar o valor. Deixa eu jogar esse high risk aqui também no label. Né, e aí a gente vê ó, os que têm maior risco, os que têm menor risco. Tá? Só que não seria legal se a gente pudesse ver quais são os países, porque aqui está muito sui generis, né? Então, vamos criar uma brincadeira aqui, aonde eu vou colocar, por exemplo, o seguinte. Eu quero ver aqui ó, os high risk countries, né? Digamos assim, só quero ver os que têm alto risco. Vou colocar a quantidade em colunas e vou colocar o país nas linhas. Ele vai gerar um gráfico basicamente assim. Né? Esses são os países com maior risco. Né? Posso adicionar um label para ele mostrar para mim a quantidade que é transacionada e assim vai. O que eu quero fazer agora? Olha que legal. Eu vou vir aqui, né, nesse gráfico que a gente acabou de separar os países que têm risco ou não. Aqui em Tooltip, eu vou pedir para ele o seguinte. Né, dei um Enter aqui. Insira, por favor, a planilha de High Risk Tooltip, que é essa que eu já tenho criado aqui, acabei de criar para vocês. Vou dar um OK, e quando eu passar o mouse, olha que legal, esses são os países de alto risco e esses são os países que não têm risco. Bacana, né? Aí sim faz sentido. Eu consigo saber quais são os países. Vocês estão vendo que aí, ó, ele está dando uma mensagem ali falando que a visão é muito, muito grande para ele exibir, né? A gente pode aqui no Tooltip aumentar o tamanho dessa visão. Acho que a altura dela não está boa. Então, ela está com 300, vamos colocar 600, né? E assim ele vai possibilitar um pouquinho mais de visualização. De repente aqui, ó, no Tooltip, vocês poderiam fazer o seguinte, ó. A gente poderia filtrar os países para ele mostrar só os top 10. Né? Olha que legal. Não preciso de todos, me mostra só os 10 principais. A hora que eu voltar aqui, só os 10 principais aqui vão aparecer, se for o caso. Tá? Bom, feito isso, a gente vai então criar o nosso dashboard. Tá? Então no dashboard a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar o mapa. Né? O meu dashboard está em modo responsivo, então aqui vai estar o meu mapa. Vamos colocar o nosso scatter plot embaixo desse mapa. Tá vendo que quando eu arrasco, ele, né, ele sombreia a região onde eu preciso colocar, e aí é só soltar ali. Vamos colocar, por exemplo, os prospects aqui no canto total, ó, tá vendo? Ó? Então os prospects vão aparecer aqui. E aí o que eu quero é o seguinte, eu quero que apareça aqui 3 colunas. Então eu vou colocar um objeto que é um container vertical aqui. Nesse container vertical,
eu vou colocar especificamente o seguinte: os países de alto risco, eu jogo no container. Depois dos países de alto risco, eu vou querer jogar os tipos de cartão, ó, jogo no container aqui embaixo, tá vendo? Para ele ficar ali. E depois eu vou querer colocar a transação. Se ele não distribuir bonitinho, né, eu posso selecionar o container e falar para ele distribuir igualmente. O Tableau sempre vai criar essa área que é uma área de legenda, eu posso remover se eu não precisar dessa área de legenda. E eu sei que no container de cartões, eu poderia pedir para ele exibir os filtros. A gente criou um filtro lá que é o tipo de cartão. Tá aqui o tipo de cartão. Tá? Eu posso transformar esse filtro aqui num objeto flutuante, arrasto esse filtro para cá, como objeto flutuante. Posso mudar esse filtro como único valor de lista. E está aqui o meu gráfico. E aí o que acontece? Eu posso selecionar qualquer uma dessas opções visuais e usá-la como filtro. Ó. Isso significa que se eu clicar aqui, ó, ele vai filtrar todos os outros gráficos para mim. E vai dar uma análise contextualizada. Né? Bem bacana. No caso do filtro, eu quero que ele use o filtro para todo mundo. Então eu chego aqui no filtro, ó, e aplico para todos as sheets, né, as minhas planilhas que estão usando esse data source. Ou seja, mudei aqui, muda todo mundo. Ou seja, tem um gráfico parametrizado aí, bonitinho para gente. Super! E aí a gente consegue fazer a nossa análise de risco. Né? Se eu quisesse que, por exemplo, esse gráfico também servisse como filtro, era só usá-lo como filtro e clicar aqui, ó. Aqui estão os países onde eu tenho maior risco. Tá vendo? Esses são os tipos de transações, aqui são os prospects e a quantidade de risco que eu tenho para cada um deles, e aqui as transações que acontecem nesses países. Tá? Se eu clicar aqui, ó, esses são os países onde eu não tenho risco, ou o risco é bem pouco, digamos assim. Né? Depende de como foi feito aí a validação. Tá? Uma coisa que a gente faz agora seria publicar esse workbook, né, para o Tableau Server para que outras pessoas pudessem acessar. Obviamente, outras pessoas que tivessem privilégio de acesso, têm controle de autorização, têm nível granular. Eu posso publicar para algumas pessoas que só vão poder acessar a parte das Américas, então essa informação não é vista por eles. Uma série de outras questões que eu adoraria falar, mas a gente não vai ter tempo porque o desafio era 20 minutos. Super, né? E aí eu consigo gerar os meus insights aqui, ó. Qualquer opção que eu queira usar como filtro, é só selecionar aqui e ele filtra ali para mim. Ó. Olha que bacana. Né? Então eu fico com um gráfico aqui totalmente em contexto. Legal, né, pessoal? Então, só para a gente fechar, a Tableau ela é uma plataforma, né? Essa plataforma que te permite colaboração de dados, análise, gestão de conteúdo, governança de dados, preparação e acesso a qualquer tipo de informação. Então seja ela real-time ou seja ela via extract. A gente consegue instalar Tableau no Windows, Linux, Mac, né? Os ambientes são vários, on-premise, cloud, qualquer cloud que você queira a gente consegue, e tem o Tableau Full SaaS, que é o Tableau hospedado. Tá? E junto agora com a Salesforce, a gente consegue ter uma visão 360 expandida, né? Então a gente tem integração com Einstein, como vocês sabem, né? Salesforce Einstein, para a gente poder ter aí predições e informações proativas. A gente também tem conectividade com o Datorama, que é a área de marketing da Salesforce, onde tem ali um grande hub integrador de data sources para marketing, e o Tableau acessando não só essas duas fontes de dados, como qualquer outra fonte de dado disponível no mercado. Tá? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer bastante, pelo menos a minha parte. E na sequência, vocês ficam agora com a Giovana e a Beatriz da B3, com questions and answers e a apresentação que elas têm para passar. Super obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, damos boas-vindas ao Salesforce Live Brasil. E agora vamos conversar com um cliente muito especial. Uma grande marca brasileira que é sinônimo de tecnologia e inovação. Vamos conversar com a Beatriz Mendonça, que é superintendente da área de inteligência de mercado na B3. Oi, Beatriz, tudo bem? Oi, Giovana, bom dia, tudo bem? Tudo Super jóia. obrigada pelo convite, muito bom falar aqui com vocês. Ótimo, bem-vindo ao nosso evento. Beatriz, a B3 é sinônimo de tecnologia aplicada, de velocidade de dados. Conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho que você vem realizando na área de inteligência de mercado. Que tipos de indicadores vocês monitoram para o negócio?
Então vamos falar desse assunto por aqui. É engraçado assim, a gente vive num momento que nunca se falou tanto sobre Big Data, Analytics, né, desses em dados, mas o que é isso no nosso dia a dia aqui na B3? São tantos termos e inovações que a gente se pergunta como que a gente se encaixa nesse contexto, né? Hoje, nosso time ele é formado por 13 pessoas com diferentes backgrounds, experiência, administradores, economistas, engenheiros. E, ao se falar em tecnologia para o mercado financeiro, o que a gente faz aqui na B3 em inteligência de mercado? A gente nada mais é do que tradutores de negócio, né? Business translators. A gente é o elo de conexão entre os engenheiros de dados, cientistas de dados, especialistas em produtos, analistas financeiros. A gente conjuga essas discussões de tecnologia com o olhar do negócio. E grande parte do nosso trabalho é processar e interpretar os dados. Quais indicadores que a gente acompanha para fazer isso? Tudo que passa no encanamento da companhia. Então, hoje a gente tem mais de 500 especialistas de negócio da B3, plugados na nossa plataforma Tableau, acompanhando indicadores de performance operacionais, financeiros, comercial, e especificamente aqui no time de inteligência, a gente acompanha o desempenho de produtos e clientes, olhando os mercados listados, equities, derivativos e mercado de balcão. O que a gente olha? Quem negocia, quando negocia, como negocia, quais as estratégias nossos clientes estão negociando. E aí, por isso, a gente passa por uma longa jornada de uma ponta, desde entender como que funciona a nossa operação, que é o nosso core, e como que isso é interpretado para analisar quem é nosso cliente. Então, a visão de trading, posição em aberto e, óbvio, a receita gerada para a companhia por todos esses milhões de negócios diários que acontecem nas nossas plataformas. Nossa, que interessante. Nossa, que interessante. Você sabe que a gente fala muito aqui sobre cultura de dados. Fala um pouquinho para a gente como é que a Tableau vem ajudando vocês a desenvolver essa cultura de decisões orientadas a dados no dia a dia. Bom, acho que você sabe bem que nós somos heavy users da Tableau há alguns anos, né? Pode checar aí no cadastro, uma das primeiras licenças do Tableau deve estar no meu nome, de Mendonca aí, meu login, e pelo menos da B3 eu tenho o maior orgulho de falar que é. E o Tableau nos abriu essa janela da cultura de dados lá em 2013 e 2014, e hoje é a plataforma oficial da B3. Como eu mesmo disse, a gente tem mais de 500 usuários hoje, aproximadamente 1/5, 20% dos funcionários hoje já são usuários da Tableau, consomem de alguma forma as informações via a plataforma Tableau. E olhando pelo conteúdo hoje produzido aqui pelo time de inteligência de mercado, a gente tem mais ou menos 100 dashboards publicados e utilizados, que eu acho que essa é sempre uma dinâmica importante. O conteúdo que é produzido, ele deve ser utilizado por alguém para tomar alguma decisão. Eu brinco assim, a gente não faz um dashboard. Então, e hoje quem consome essas informações são basicamente os times comerciais e de produtos. A cultura de dados, ela vem numa onda e começa a surgir de diferentes lados. Então, em um primeiro momento, os times de negócio começam a embasar melhor seus business cases, né? Fundamentam melhor suas propostas, e com isso, nessa linha, os executivos começam a se sentir mais bem informados, seguros para a tomada de decisão, né? Quais são aquelas informações, quais são as perguntas de negócio que eu devo responder? E o Tableau, sem dúvida, é a melhor forma de visualizar e compartilhar esses dados. Pensando em segurança, em data viz, em possibilidades de combinações, eu vejo o Tableau fundamental nessa jornada. Aqui na B3, a gente passou esses últimos 6, 7 anos focados em como a gente organiza melhor os dados, como que a gente catequiza as pessoas, traz as pessoas para essas discussões, e hoje a gente vive um novo desafio, que o Tableau também tem papel fundamental, que é como que eu dou mais autonomia para o usuário, o crescimento do número de pessoas, de áreas que precisam da informação para tomada de decisão, ela é exponencial. Então, eu preciso cada vez mais da autonomia para que as pessoas acessem aqueles dados. Então, uma questão de user experience é muito importante, né? Como que eu vejo, e a gente teve, né, Giovana, aquele dia de discussão do Tableau Mobile, que assim, como que desde o executivo ao cara que atende o cliente, que está na rua, ele
olha na palma da mão dele quais informações ele precisa para tomar decisão ou para ter aquela discussão naquele momento. E o Tableau é o nosso grande parceiro nessa iniciativa. Que bacana. Bom, você sabe que muitas empresas pedem para a gente dicas de como desenvolver essa cultura de dados ou uma área de inteligência. Consegue compartilhar com a gente 3 dicas do que vocês aprenderam durante essa jornada de vocês? Claro. Eu posso passar aqui dias, né, dramatizando e comemorando essa jornada, como boa entusiasta que sou. Mas, assim, resumindo em 3 pontos, conheça seu negócio, seus produtos, seus clientes. Esse vai ser o frame de dados. Então, o dado, ele nasce operacional. Você pode fazer benchmarking em empresas e reclamar, o dado não está pronto para análise. Ele nunca vai estar pronto para análise. Porque o dado é o fruto da operação do seu negócio. Então, conheça seu negócio e conheça quem vai tomar a decisão, que tipo de decisão, quais perguntas. E sempre vai ser essa linha de raciocínio entre o core e a tomada de decisão. Então, sim, sem conhecer seu negócio, você nunca vai estruturar uma análise que tenha impacto no negócio. Depois, o segundo ponto é engajar as pessoas. Tem que ser fácil, tem que ser intuitivo. Gaste tempo conhecendo o seu cliente interno. O que ele precisa, qual informação é crítica para a tomada de decisão. Pense com o olhar dele e não com o seu. Proponha. E assim, por último, e mais importante, tem um time bom. Ponta firme, mão na massa, sem mimimi. Conhecer o negócio e esse encanamento dos dados dá muito trabalho. É muita graxa na mão e pouco glamour. Não é o que a gente está assistindo no TED Talk de inteligência artificial. Então, um time bom, engajado, faz toda a diferença nessa construção. Porque tem que ser alguém com perfil analítico, mas que, ao mesmo tempo, tenha facilidade de relacionamento, porque é uma ponte entre diferentes áreas de negócios. E, assim, eu tenho o maior orgulho de falar que aqui a gente tem muito bom dedicado nessa frente. Nossa, que legal. Beatriz, parabéns para você. Parabéns para esse time bom, esse time que você dá para ver quanto orgulho você tem dele. Vocês são pioneiros de desenvolvimento de uma cultura orientada a dados. Parabéns pelos projetos. Obrigada por participar conosco aqui no nosso evento. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco na nossa sessão. Bom evento. Obrigada, gente. Bom evento.